Você sempre tem aos domingos uma palavra, uma reflexão boa para direcionar a sua vida e seu coração. Tá ok? Grande beijo. Vamos à palavra de Deus então essa noite. Eu creio que seu coração já está aberto, você já está numa boa condição para receber aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. O livro de Salmos, muito conhecido, né? Número 33, versículo 17 em diante. O tema de hoje, a esperança que se vê e a esperança que se crê, é o tema de hoje. Salmo 33, versículo de número 17, diz assim: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam esperança no seu amor, para livrá-los da morte, garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, esse é o teu povo, estamos diante da tua igreja e de dezenas de outras pessoas que também estarão ao alcance deste vídeo e da nossa voz. Muito obrigado por esse encontro. Ministra a nós agora o que tu tens, o que tu queres. Prepara cada coração, cada mente. Eu repreendo agora toda distração, todo empecilho, para que onde quer que essa pessoa agora esteja, na sua casa, no seu carro, seja na transmissão ao vivo ou posterior, que haja agora uma plena condição de absorver, de receber, de entender e de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. A esperança que se vê e a esperança que se crê. Em dias de tantas idiotices e discussões sobre política e religiosidade na mídia, não estou fazendo nenhum juízo, mas essa não é a minha praia, não sou chegado, diante também de uma demanda tão grande de fé em nós mesmos e em nossa sociedade, eu escolhi e eu prefiro falar hoje sobre esperança. Esperança é o que nos falta. Esperança é o que nos impõe para diante. Esperança é o que nos motiva. Esperança é o que nos empurra para a vida. Esperança é o que nos norteia. Então não quero falar do mesmo, da mesmice, de coisas que não vão acrescentar absolutamente nada positivamente à nossa vida. Não quero estar discutindo sobre política, religião, o que está convencionado ou não. O escritor aqui do Salmo, logo no início, ele faz uma alusão à época sobre a maior expressão de segurança no que diz respeito à vitória naquele tempo em que alguém poderia possuir. O maior bem que inspirava muita segurança, quer fosse na batalha ou no dia a dia de um cidadão, à época do salmista. Ele estava falando do cavalo. Cavalo, à época dele, era algo imponente, que dava a impressão de força, de segurança, de garantia, de bem-estar, de economia, de poderio também na guerra e assim por diante. Hoje, traduzindo para os nossos dias, seria um carro blindado, principalmente com calibre para suportar bala de fuzil. Então, ele faz uma alusão ao cavalo dizendo o seguinte: o cavalo é vã esperança para a vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar alguém. Então veja bem, assim, nessa condição, ele contrapõe, o salmista, duas formas de lidarmos com a esperança. A primeira forma em que ele fala aqui, parafraseando o poderio, a força que tem o cavalo,
Ele fala do ponto de vista da questão que se vê, da esperança que se vê, do ponto de vista palpável, a esperança do ponto de vista literal, a esperança do ponto de vista visível. Esta é a esperança que se vê. É uma esperança lógica, é uma esperança óbvia, que você não precisa de fé, basta ser coerente. Se você tem coerência, um indivíduo coerente, você vai visualizar situações tal como o cavalo, que vai inspirar para você segurança, capacidade, condições, você vai se sentir seguro. Isso é muito óbvio. E essa é uma esperança lógica, óbvia, visível, literal. A esperança que se vê. É a crença estabelecida diante do óbvio. Desculpa a expressão, mas isso qualquer tolo tem. E a outra esperança que ele fala é a esperança do ponto de vista da fé. É a esperança abstrata, a esperança intangível, não palpável, a esperança invisível, a esperança aparentemente ilógica, a esperança que não se pode ser comparada às circunstâncias, ela não cabe nas circunstâncias, porque a circunstância me diz uma coisa, mas a minha fé me mostra uma outra, bem mais além. Então, é uma esperança fundamentada no invisível que não condiz com a realidade, não condiz com a lógica, não condiz com a ciência exata. Esta é a esperança que se crê, e não a esperança que se vê. O escritor, o salmista, não desacredita ou não põe em descrédito a força e a capacidade do cavalo para inspirar segurança. Isso era uma grande verdade e no interior ainda é uma grande inspiração de segurança. Mas o salmista está dizendo que ele é incapaz de salvar alguém. O que a gente entende? Em primeiro lugar, talvez seja esta a nossa condição hoje. Atualizando então a metáfora do cavalo, que o salmista usou, nós hoje também usamos situações tal como o cavalo. Depositamos hoje nossa esperança em coisas que nós vemos, que nós pegamos, que nós manuseamos, que nós desejamos, que nós ansiamos, que nós trabalhamos, que nós corremos atrás. Esperança que se vê. E analisando este século XXI, vivemos o século da depressão, o século da frustração, o século da amargura. Por quê? Porque a decepção está em voga todos os dias. Talvez porque nossa esperança está bem mais fundamentada naquilo que vemos, naquilo que depositamos os nossos olhos, naquilo que apalpamos, do que naquilo que de fato cremos. A gente, então, com base nisso, confunde coisas que nos dão sensação de segurança, como o cavalo, com coisas que de fato poderão nos salvar. Aquela época, quem tinha um cavalo para a guerra ou para o dia a dia, tinha a maior expressão de segurança, a maior sensação de segurança. E hoje nós temos os nossos substitutos de cavalo. Não, na nossa realidade não é mais um cavalo, mas talvez seja um carro importado 2019. Uma situação que nos inspira segurança. E nisso nós depositamos a nossa fé. E nisso nós depositamos a nossa confiança. E nisso nós depositamos a nossa esperança. Em coisas que nós manuseamos. Em coisas que nós corremos atrás. Tipo, que são os cavalos de hoje onde nós depositamos a nossa confiança? A juventude. Tem muita gente que confia na pouca idade que tem. Então, já que eu tenho pouca idade, eu tenho toda uma vida pela frente, eu posso enfiar o pé na jaca, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho tempo. Eu sou jovem, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 18, eu ainda tenho 30 anos, eu ainda tenho 32 anos, eu ainda sou forte, eu faço academia. Eu ainda posso, eu não tenho dores, eu tenho saúde. Confia na juventude. A juventude pode ser um cavalo para nós depositarmos a nossa confiança hoje. O dinheiro pode ser um outro cavalo.
O status pode ser um outro cavalo onde depositamos a nossa confiança. Pasme, a família pode ser um cavalo onde você deposita sua esperança. Não, mas tudo para mim é minha família, meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, tudo para mim. Não faça da sua família a sua única estrutura de segurança e de salvação, porque ela não poderá te salvar, por mais maravilhosa que seja. Um grande amor que nós ansiamos, ou para quem já encontrou, um grande amor desejado, pode ser uma fonte de esperança. Graduações com bom CR, o coeficiente de rendimento que acontece no final de cada período do ano letivo na faculdade. Então, uma boa graduação com CR 9, 10 pode ser uma fonte de esperança. Sabe, uma aprovação num bom concurso público. Passar num concurso para os Correios, para a Furnas, para a Petrobras, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Um bom concurso público pode ser um cavalo onde você deposita a sua confiança. Um QI expressivo. De repente você tem um QI acima de 10, é possível. E você confia nisso. Tem um bom raciocínio lógico, tem uma mente lúcida. E você confia nisso. De repente, um bom colégio particular para os nossos filhos. De repente, um emprego estável com um salário maravilhoso numa multinacional pode ser um bom cavalo para depositar a nossa confiança. Sucesso na observação também de práticas morais e religiosas pode ser um bom cavalo. Você olha para a sua vida, está ilibada, não tem nada de errado. Você olha para a sua moral, ninguém tem o que dizer. Você olha para a sua religiosidade, está tudo certinho, tudo em prática. Você frequenta a sua igreja, você dizima do seu salário, você oferta, você conhece o pastor, ou você é pastor, ou você é líder. Está tudo religiosamente redondinho na sua vida e você coloca a sua esperança nisso. Eu poderia citar muitas outras coisas aqui. Sabe o que são essas coisas? Esperança que se vê. Esperança que se vê inspira segurança, mas não salva ninguém. Estes são os cavalos de hoje. O cavalo, a esperança, depositar a esperança no cavalo, o cavalo é vã esperança na batalha para a vitória. Não pode salvar ninguém por mais força que ele tenha. Estas práticas não são ruins em si mesmas, mas corremos atrás delas para garantir que, em alcançando-as, pensamos que não tem como a vida dar errado. Status, concurso, carro bom, família boa, casamento bom, religião, segurança no emprego, multinacional, QI expressivo, aprovação, colégio particular, tudo redondinho, juventude, somando tudo isso, encontrando tudo isso, não tem como a vida dar errado. Frustração. Não há nada mais enganoso do que isso. Achar que alcançando tudo isso, sua vida estará garantida. Eu quero tudo isso, não para resolver a minha vida, não para me trazer segurança, não para me dar esperança. A isso, a essas conquistas, a sociedade de hoje nós também chamamos de sucesso. Fulano tem sucesso, 35 anos, está graduado, fez mestrado, comprou apartamento, tem um carro importado, já está bem casado, não faz mal a ninguém. Fulano é um cara de sucesso. E a gente deposita a esperança nisso como se a vida já estivesse resolvida. Presta atenção, essa semana mais uma vez alguém me perguntou: Dalci, o que é sucesso na vida? Eu respondi algo que eu já disse aqui. Sucesso na vida não é o que eu faço, nem onde cheguei, ou poderei chegar, ou poderia chegar, mas o quem me torno a cada dia.
Sucesso não tem a ver com onde nem com o que. Sucesso tem a ver com o quem. Quem eu me torno todos os dias. Então, meu sucesso está de domingo para segunda-feira. Se eu me levantar nessa segunda melhor que hoje, estou caminhando para o sucesso. Se eu me levantar na terça melhor que vou dormir na manhã na segunda, estou caminhando para o sucesso. Daí, a gente comete o pior erro na existência. Querer produzir garantias para chamar a vida de boa. A gente tem um desejo muito grande, poderia dizer até uma tara, para chamar a vida de boa. E a gente quer chamar a vida de boa amealhando conquistas nessas áreas. Se ainda tem saúde, casa própria, carro bom, família abençoada, tenho uma religião, tenho amigos, vou de vez em quando ao churrasco, o vírus não me pegou, então eu posso chamar essa vida de boa. A gente corre atrás de tarefas para trazer garantias para a vida, para chamar a vida de boa, para chamar isso de sucesso, para depositar esperança nisso. Grande engano. Esta é a esperança estabelecida em cima do que se vê. Sabe como é que essa esperança? Ela é puramente lógica, humana, perecível, insuficiente para traduzir o que de fato significa sucesso na vida. E nisso, a gente deixa de viver correndo atrás dessas coisas. E quando a gente menos pensou, a aposentadoria chegou. Os filhos se foram, a doença, o reumatismo, o AVC bateu a porta. E aí, a vida perde o colorido. E não sabemos mais o que fazer com o restante dos anos. E aí a gente começa a desenvolver uma terceira idade ranzinza, amarga, azeda, e azedando a vida de quem está à nossa volta. Eu tenho encontrado muita gente na terceira idade assim. Esta esperança é vã, inútil, vazia, decepcionante e decepcionável. Então o texto nos propõe em que está fundamentada a esperança. A esperança está fundamentada no que se crê. Esperança firmada no temor a Deus e no amor dele por mim, diz o texto. Olha o que diz o versículo 18 que eu vou repetir. Mas o Senhor protege a quem? Protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Ou seja, duas situações estão estabelecidas aqui. A primeira, em direção a Deus. O temor que eu direciono na direção dele. E segunda coisa, eu coloco a minha esperança no amor, na contrapartida do amor que vem dele para mim. Daí se estabelece uma via de mão dupla, como eu disse, na relação com Deus. Eu vou na direção dele com temor. E temor não é medo. Temor no hebraico é reverência, é respeito. Eu entro na relação com ele com temor, com reverência, com respeito. E eu confio no quê? Eu deposito as minha esperança na certeza, na convicção do amor que ele tem por mim, independente do amor que tem por ele. E ele vem ao meu encontro com a expressão maravilhosa de amor e me guarda e orienta a minha vida. E esse tipo de relacionamento, a religiosidade não conhece. A maior parte da igreja evangélica não conhece, pois está fundamentada essa esperança deles em tradições de ritos religiosos para que sejam salvos e se sintam seguros. Esperança estabelecida em cima daquilo que eu pratico. Esperança estabelecida em cima daquilo que me torno diante de Deus a cada dia para agradá-lo. Essa não é a esperança que o salmista está dizendo. A esperança no que ele está dizendo é o temor que eu tenho por ele e o amor que eu recebo dele todos os dias é que traz
paz ao meu coração, independente do nome da religião que tem. O que corrói nossa esperança é essa visão religiosa que nos passaram, que diz: para que Deus haja em meu favor, eu preciso fazer muito esforço para chamar a atenção dele. Então eu preciso orar para chamar a atenção dele. Eu preciso jejuar muito para chamar a atenção dele. Eu preciso ler a Bíblia várias vezes para chamar a atenção dele. E ele vem então, depois disso, dirigir e fazer milagres na minha vida. A religião nos ensinou isso. A depositar esperança no cavalo da religião, no cavalo das disciplinas para agradar a Deus, no cavalo da observação de uma leitura a mais, de um jejum a mais, de uma oração a mais, de frequentar um culto a mais. Nós precisamos da comunhão, sim, não abrimos mão disso, mas não para agradar a Deus. A comunhão é para nos edificar, para nos fazer crescer. Eu não vou à igreja para agradar a Deus. Eu não vou à igreja para Deus deixar de estar aborrecido comigo, até porque eu não vou à igreja. Eu sou a igreja. Então, a religião nos ensinou isso. E nós precisamos entender que a esperança que se crê está depositada na reverência e no respeito que temos por Deus, se chama temor, e no descanso do amor dele na contrapartida em minha direção. Mas o texto simplifica isso dessa maneira. Eu o temo e ele me ama. E em me amando ele me guarda e nisso eu ponho a minha esperança. Independente de quanto eu tenho no bolso. Independente da idade que tem. Independente se eu moro em casa alugada. Independente se o apartamento é próprio. Eu o temo. Independente se os meus filhos estudam em colégio particular ou público, eu o temo e ele me ama. Independente se eu tenho depressão ou não, eu o temo e ele me ama. Independente se eu tenho carteira assinada, se eu estou numa multinacional, numa birosca da esquina, se eu estou procurando emprego ou se eu sou então um profissional liberal, eu o temo e ele me ama. E nisso eu ponho a minha esperança. Essa é uma esperança que se crê e não a esperança que se vê. Não é a esperança do contra-cheque, não é a esperança do saldo bancário, não é a esperança dos limites dos cartões de crédito, não é a esperança do bom plano de saúde, não é a esperança do QI, do quem indica na prefeitura para ajudar você, não é a esperança do quem indica lá no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Não. É a esperança fundamentada no temor que eu tenho por ele e no amor que ele sente por mim. Isso basta. Coisa maravilhosa. Esta esperança que se crê é uma esperança, como diz o versículo, uma esperança que não somente nos protege, mas é uma esperança que alegra o nosso coração. Olha o que diz o versículo 20 e o versículo 21. Eu vou ler para você. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. 21. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Oh, esperança maravilhosa, que é o nosso auxílio, é nossa proteção, é a esperança que nos auxilia, nos protege, que alegra nosso coração. E olhando para a sociedade hoje, como o ser humano do século XXI precisa de leveza. A vida no século XXI definitivamente não está mais leve. As coisas estão tecnologicamente tornando em parte a nossa vida mais fácil. Mas a vida não está mais leve. A automatização dos portões, das portas, dos carros, dos aparelhos telefônicos, eletrônicos, não tornou a nossa vida mais leve. A informação não tornou a nossa vida mais leve. Não vivemos melhores que os nossos pais.
Com algum conforto, sim. Porém, a nossa vida não é mais leve que a dos nossos pais. E se há uma falta de esperança nesses dias, essa sociedade tem vivido, então, uma vida muito pesada por ausência de esperança. Esperar no Senhor não é um sentimento, nem um resultado de prática religiosa. Esperar no Senhor é uma decisão a ser mantida contra tudo e contra todos, inclusive contra a nossa própria natureza, o tempo todo. Eu vou repetir. Para colocar a sua esperança no Senhor, que não vem de ritos religiosos nem do sentimento, é uma decisão que terá que ser mantida contra tudo, contra todos e inclusive contra a sua própria natureza, que vai lutar contra você para que você continue colocando sua esperança naquilo que você tem, naquilo que você vê, em gente que você conhece, em coisas que você pode pegar, sabe, coisas que você pode fazer, coisas que você pode controlar. Sua natureza quer isso, sua natureza pensa isso. Esta esperança que não se vê, não se ajeita à nossa lógica, não se acomoda à nossa lógica, porém é a única capaz de tranquilizar nossa alma, dando leveza à vida e fazendo o nosso coração transbordar de paz em meio à escassez, em meio ao Covid e em meio a um lockdown que de repente poderá acontecer de novo no Rio de Janeiro, como já vai acontecer em São Gonçalo, por uma semana. A minha esperança não está no resultado das eleições. A minha esperança não está no próximo prefeito da cidade. A minha esperança não está no Bolsonaro depois dele. A minha esperança não está na política. A minha esperança não está no Paulo Guedes. A minha esperança não está no quanto eu tenho aplicado ou não, e se tiver é bom. A minha esperança está no temor que eu tenho ao Senhor e no amor dele por mim. A gente faz uma troca. Eu insisto em temê-lo e ele insiste em me amar. Enquanto eu temo, respeito e reverencio, ele me ama, ele cuida de mim, ele dirige a minha vida e eu sou apaixonado por ele. O meu coração está em paz. Enquanto trabalho por prazer, enquanto empreendo por prazer, enquanto planejo a minha vida, enquanto quero conquistar bens, patrimônio, quero sim, mas a minha esperança não está nisso. A minha esperança está no temor do Senhor e no amor dele por mim. Que coisa boa. Creia nisso, querido. Creia nisso, seu coração será curado. Creia nisso e você vai largar o Rivotril, o Alprazolam, o Bromazepam. Creia nisso e você vai largar esse remédio controlado. Creia nisso e você vai dormir todas as noites. Creia nisso, seu estresse não vai acabar com você. Creia nisso, essa síndrome do pânico vai desaparecer, porque a paz de Cristo, que excede em todo entendimento, vai ministrar todas as noites na sua vida. Por mais que lhe falte coisas, eu amo você. Por mais que você tema o futuro, eu estarei lá. Por que eu não preciso temer o futuro? Porque Deus estará lá. Deus estará lá. E se eu não estiver no futuro, eu estarei com Deus, onde Deus está. E se o futuro chegar para mim, Deus estará lá. O futuro do meu dia 23, o futuro do meu dia 24, o futuro de dezembro, o futuro de 2020, aí 21. Aí você pergunta, o que será de 2021? E daí? Deus estará lá. E o Covid em 2021? Deus estará lá. E 2022, Deus estará lá. Eu só não posso chegar em 2021 não temendo a Deus. Eu só não posso chegar em 2021 esquecendo que Deus me ama. Aí eu estou na água. Eu só não posso chegar em dezembro deixando de temer a Deus e deixando de saber que Deus me ama.
Mas se durante os dias, os próximos meses e anos e as próximas décadas eu nunca me esquecer disso, que eu preciso todos os dias decidir temer a Deus contra tudo e contra a minha natureza e relembrar sempre as minhas memórias. Deus me ama. Existe um arquiteto do universo poderoso que é apaixonado por mim enquanto durmo, enquanto me levanto, enquanto trabalho, enquanto pago, enquanto recebo, enquanto me traem, enquanto falam de mim, enquanto me criticam, enquanto me amam, enquanto me odeiam. Ele é apaixonado por mim e nada poderá mudar o amor dele por mim. Sabe a certeza do futuro? Deus está lá. Eu quero corrigir a frase que eu disse. Deus não estará no futuro. Deus está no futuro. Aí se diz assim, pastor, e o passado? No passado eu chorei, no passado me maltrataram, no passado me perseguiram. Deus está também no seu passado. Basta que você o tema e basta que você não se esqueça do quanto ele é apaixonado por você. Eu quero encerrar lendo Romanos capítulo 4, versículo 18, para nós orarmos. Diz assim sobre Abraão, Paulo falando. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Show de bola isso. Abraão creu contra a esperança que se vê, em esperança que se crê. E por isso foi exaltado e se tornou pai de uma grande nação. Abraão se recusou a acreditar na esperança que se vê. Ele diz, contra a esperança que se vê, eu decido crer na esperança que não vejo. A esperança que creio. O crente Abraão, pai de muitas nações. Foi justamente para ele que Deus disse, olha para o céu e conta as estrelas. Eu vou engrandecer você, tornarei seu nome maravilhoso, porque você não anda pelo que vê. Quando Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não pensou duas vezes. Ele pegou e foi. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, fui. Meu querido, sai dessa. Sai dessa lógica do século XXI. Sai dessa lógica cognitiva humanista secular. Sabe, que diz que você precisa lutar, você precisa garantir seu futuro. Você é o responsável pela vida e você precisa garantir isso. Sai dessa. Seja light, viva light. Não despreocupado, não irresponsável. Trabalhe, construa, estude, faça mestrado, passe no concurso, seja inteligente. Mas tema a Deus em primeiro lugar e confie no grande amor dele. Sua vida será maravilhosa, a paz vai reinar no seu coração. Eu quero te convidar a nós orarmos agora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra encheu o meu coração. Como eu creio que está enchendo agora mesmo o coração destes que estão comigo. Comigo na transmissão ao vivo e os demais que irão participar dessa palavra em outras oportunidades. Deus, que esse santo temor seja instaurado agora no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, de cada pessoa. Que esta consciência de que o Senhor é apaixonado por nós, não pelo que somos ou fazemos. O Senhor é apaixonado por nós por conta do que Ele é e nos fez seus filhos.
Que essa consciência esteja latente todos os dias no coração dessa pessoa que já está em depressão, no coração dessa que tem transtorno de ansiedade, no coração desta outra que foi abandonada, no coração deste que acabou de se separar, no coração desse menino, dessa menina que não se sente amada pelo pai, no coração dessa família que está desestruturada, no coração desse homem que está desempregado. Senhor, agora eu ministro paz. A paz de Cristo que gera temor em meu coração e que gera certeza de que sou amado por Deus, eu não preciso fazer nada para merecer isso. E eu decido, junto com os meus irmãos, a desenvolver esse temor pelo Senhor. Porque o cavalo é vã esperança para a vitória. Mas os que temem ao Senhor e desfrutam do seu amor, estes depositam esperança no grande amor dele e são guardados, e estes somos nós. Obrigado por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no seu coração. Compartilhe dessa palavra aí com outras pessoas, tá bom? Compartilhe para que outros sejam abençoados. Deus abençoe sua semana. Tenha uma semana de muita paz, de muito sucesso, de muito temor e de muita consciência do amor de Deus por você. Grande beijo.